E aí, meninos do sexto ano, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que vocês estão vendo esse vídeo, mas aí a gente vai responder as questões, tá? Do livro aí que eu tinha falado, da página 101 até a página 106. Vamos lá? Ó, questão 3. A gente tem: sobre a civilização indiana, assinale a única afirmação incorreta, ou seja, que não faz parte do que nós vimos na última aula. A civilização da Índia antiga se organizava em castas? Tá certo, ele quer errada. Para os hindus, alguns animais são sagrados? Eu dei o exemplo da vaca. Os Ganges é um lugar importante para a religião hindu? O Ganges é o rio, certo. Qual que sobrou? O budismo surgiu no Japão. Tá errado, tá? Você é historiador. Vou ler aí esse textinho para a gente poder responder tranquilamente, tá? O hino, a causa do progresso, deve ser revestido para a Hidra, o que repele muitos inimigos, que sacre e fale com bondade para os nossos filhos e para nossos amigos. Nós recorremos a Hidra por sua amizade, por riqueza, por força perfeita, pois ele, o poderoso Hidra, que confere riqueza, é hábil para nos proteger. Hidra, por ti alimento, é produzido em todos os lugares, abundante, de fácil obtenção e seguramente perfeito. Manejador do raio, abre as postagens das vacas e fornece ampla riqueza. Céu e terra são incapazes de suportar-te quando destruindo teus inimigos. Tu podes comandar as águas do céu. Manda para nós generosamente vacas. Vamos responder? Que aspecto da sociedade hindu pode ser notado neste texto? Ele faz menção a quê? Ao aspecto político, social, religioso? A gente vai na terceira opção. O aspecto religioso, tá bom? Que animal citado é considerado sagrado pelos hindus? Hindus são os indianos, tá? Qual animal sagrado que eu falei? Muito bem, para quem falou, vaca, tá? C. Por que esse animal é considerado sagrado? Porque, teoricamente, a galera acreditava que a vaca ela foi enviada pelos deuses, certo? Então, é um animal puro. Pra vocês terem uma noção, assim, a galera usa até hoje a urina da vaca em rituais dos hindus, né? Dos indianos. Então, para eles, a vaca é um sinal de riqueza, de abundância, de tudo que é de bom nessa vida. A gente tem que respeitar, né? É estranho. Mas a gente tem que respeitar. Beleza? Vamos lá. Página 102. Vamos lá, vou tomar uma aguinha aqui. Página 102. Temos, analise as seguintes afirmações. Questão número 1. Que é o modelo de escravidão da Núbia, tá? Então, a gente vai analisar o item dizendo se ele está certo ou se está errado. Era semelhante ao das outras civilizações antigas, pois não havia mobilidade social. Na Núbia era assim? Tá certo ou tá errado? Tá errado, né? É bem diferente das outras. 2. Atingia principalmente as pessoas que perdiam as guerras para os núbios, que portanto não podiam se integrar à sociedade, assim como acontecia nas demais civilizações? Não. Lembra que eu falei sobre as trocas comerciais, troca cultural, entre, por exemplo, Egito e Núbia? Tá errado. 3. Permitia que os escravizados, pessoas que perdiam as guerras para os núbios, se integrassem à sociedade, que eu acabei de falar. Tá certo? É a letra D. Lê a seguinte afirmação. Desde os primeiros tempos, os antigos egípcios eram fascinados pela Núbia, devido às suas riquezas em ouro, incenso, marfim, ébano, óleos, pedras semipreciosas e outras mercadorias de luxo. Explique as consequências da relação entre Egito e Núbia nos aspectos político. Lembra que eu falei que o Egito sempre quis, não tinha inveja, né? Mas ele sempre quis dominar a Núbia, o reino núbio? Então, vocês vão colocar que o Egito tinha interesse em fazer o domínio político e econômico, certo? Aí, e os núbios não conseguiram que isso fosse evitado, tá bom? Então, o Egito teve um controle porque invadiu o reino da Núbia. B. Tá falando sobre o aspecto cultural. Foi o que eu falei sobre a troca, o intercâmbio cultural que vai haver entre núbios e egípcios, certo? Aí a gente pode fazer aqui uma menção nas construções, por exemplo, de palácios, de pirâmides, na própria questão dos deuses que vão ser adorados, vai haver uma troca. Nesse aspecto aqui que vocês podem colocar, aspecto religioso, uma troca de
das adorações, né, dos deuses e na construção de palácios e pirâmides. 3. O reino de Kush, ou reino de Kush, foi o berço onde se desenvolveram importantes civilizações e culturas, tá? E aí teve um papel determinante com o elo cultural entre os diferentes povos do Mediterrâneo e aqueles da África subsaariana. Dentre suas características, destaca-se o modo como o rei era eleito e o papel da mulher na política. Assinale a afirmação verdadeira. Vamos aí pensar, analisa aí. O que vocês marcaram? E aí, Sofia, o que você marcou? Maria Eduarda, Vitória, o que vocês marcaram? Giovana, e aí, Giovana? Vamos marcar a letra C? Isso. A história de Cush está estreitamente ligada à história do Egito, tá bom? Vamos para a questão 4? Vamos lá. Após um longo período de dominação egípcia, os cuxitas reorganizaram seus domínios a partir do século IX e estabeleceram Nápata como a capital do seu império. Analise o mapa abaixo com a atenção e assinale a alternativa correta. Tá vendo aí? Tem um mapinha que faz menção aos reinos, certo? O comércio, o reino de Axum, o domínio persa. A gente vai estudar pelos persas também, tá? Qual que vocês marcariam, ó? E aí, dá uma olhadinha. Dá um tempinho para vocês pensarem. Letra A, B, C, D ou E? Muito bem, João. Eu sei que o João acertou. João e o Pietro acertaram. Olha aí, ó. O Império de Kush conseguiu estender seus domínios até o norte do Egito nos séculos 8 e 7 a.C. Qual é a letra? Letra E. Tá bom? 5. O texto a seguir é uma referência às Cândices em Meroe, que são as sacerdotisas. Nas cenas religiosas apresentadas nas paredes dos templos, elas ocupam posições prominentes, subordinadas apenas ao próprio rei. Enquanto nas cenas que ornam as capelas das pirâmides, a rainha aparece por trás do rei falecido como a principal portadora de oferendas. Além de rainha, que outro cargo as mulheres reais podiam assumir? Elas podiam ser, que eu respondi, né, antes de ler, sacerdotisas. Coloquem aí. Elas podiam ser sacerdotisas, que a tá pedindo a letra A. Cite algumas funções das Cândices. Letra B. Elas podiam ter funções militares, religiosas, administrativas, certo? E elas também podiam tratar de questões comerciais. É nesse sentido. Elas podiam ter funções administrativas, religiosas, militares e tratar de questões comerciais. Vamos para a página 104. É para dizer se é verdadeiro ou falso, tá? Letra A. A civilização chinesa jamais deu importância para a educação? Falso. B. Várias invenções e descobertas às quais temos acesso à atualidade foram feitas pelos chineses? Verdadeiro. C. Por ter um território muito grande, a China não fazia negócios com outras cidades e civilizações? Oi? Errado. D. A sociedade chinesa também era dividida em classes, sendo que os indivíduos eram menos valorizados, eram os comerciantes? Verdadeiro. 7. As principais religiões praticadas na China são... Olha só, estava lá no textinho. Para quem leu o textinho, a gente vai marcar a letra A. Taoísmo, budismo e confucionismo. Confucionismo, tá bom? Letra A. Temos um mapinha aí para a gente responder. A. Identifique no mapa os 3 principais rios chineses e cite as cores pelas quais eles são chamados. São aqueles rios que eu fiz menção que tem um nome estranho, tá? A gente vai o rio Yangtze, que é o rio amarelo, o Aong-ho, que é o rio azul, e o Xiqiang, que é o rio vermelho, tá? São esses 3 rios aí que vocês têm que colocar. Por que a muralha da China foi construída? Por que eu falei? A muralha da China foi construída para evitar as invasões dos povos bárbaros, tá? 9. Nós temos um textinho aí, e aí tá escrito assim, ó. O sistema de castas era uma forma de organização da civilização indiana. Explique como ele funciona. É uma organização da sociedade, para dividir a sociedade, para organizar a sociedade, certo? Vamos pensar como se fosse uma hierarquia social. Ou seja, são castas superiores umas às outras. Então, a gente tem do cara que é mais importante do cara que é menos importante. Desse sentido, letra A. A B. Quais eram as condições dos intocáveis na sociedade indiana? Lembra que eu falei que eles eram excluídos socialmente?
Eles são, tipo, considerados impuros, eles não podem fazer parte, tipo, da sociedade, parte do sistema. Eles eram condicionados a limpar os esgotos, sabe? Pra vocês terem uma noção, tem a ideia de que as pessoas doam as roupas, e aí eles não doam nem as roupas para esses intocáveis, que eles preferem jogar fora porque eles são considerados impuros. Então tem uma questão de preconceito total aí. Enfim. A 10, a gente vai relacionar uma coluna à outra. Então, a gente tem os deuses Brahma, Vishnu e Shiva, tá? O deus destruidor é o Shiva. O deus criador do universo é o Brahma. E o conservador é o Vishnu, tá? Então, do outro lado fica a sequência 3, 1 e 2. E aí, a cruzadinha, vocês vão completar. E eu vou falar aqui, tá? 1. Religião de origem chinesa que prega o equilíbrio. Taoísmo, taoísmo, tá? Chinesa, tá? Eu li grega. Chinesa, taoísmo. 2. Reino africano localizado na Núbia, Kush, ou Cuscuz. Uma das cidades que deu origem à civilização indiana, Harappa. Reino cristão localizado na atual Etiópia, Axum. Título adotado pelas rainhas mãe de Merói, Candice. Na China, ele era chamado do Filho do Céu, Imperador. Rio sagrado para os hindus, Ganges. Religião surgida na Índia, mas com muitos seguidores na China, Budismo. Deus adorado pelos egípcios e núbios, Amon, certo? Tranquilo? Olha só, se vocês quiserem fazer o desafio aqui da página 107, né, que é da questão do o que eu aprendi no reino de Kush, o que eu aprendi no reino de Axum, vocês podem fazer, não é obrigatório, tá bom? E é isso, a gente se vê na próxima aula. Beijos, fiquem com Deus.